Por que que você faz o que você faz? Você tem bons motivos para agir ou você só faz as coisas e depois vai lá e inventa razões de por que você fez? Hoje em dia se discute muito que a maioria das nossas ações vem do impulso, do medo, do reflexo. Mas se independentemente do que você fez, essa motivação de por que você fez destruir o valor da sua ação. Uma ação mal motivada, na verdade, não é uma ação correta, é só pose, é só show. Será então que essas questões psicológicas vão destruir a nossa correção? Será que essas questões psicológicas então vão destruir a nossa capacidade de sermos morais? Ou será que a gente tem como avaliar e buscar ir além disso? A ética antiga busca pela melhor forma de viver. Com Sócrates, a virtude que conduzia a esse bem viver era confundida com o conhecimento. Mas aí seus discípulos, Platão e, na esteira de Platão, Aristóteles, vão fazer uma pequena correção. O conhecimento é necessário, sim, para a ética, mas não é suficiente. Ainda há algo faltando. Nós tomamos uma decisão mesmo sabendo que ela é pior. Por quê? Parece que a nossa capacidade de decidir agir corretamente depende tanto do nosso conhecimento, da nossa ponderação, quanto de outra coisa. Tanto Aristóteles quanto os helenistas vão insistir em certas práticas, exercícios, reforços, reflexões que vão construir uma capacidade de agir virtuosamente. No caso do Aristóteles, é praticamente um hábito. A felicidade é o florescimento da vida ordenada para a razão prática. E esse debate depois vai ser absorvido pelos filósofos cristãos, mas tudo muda com o iluminismo. A herança cristã é secularizada e agora cabe à razão sozinha explicar e orientar tudo. A ciência está oferecendo novas explicações, a filosofia é forçada a se divorciar da religião, mas ao mesmo tempo esforços para conciliar a religião com essa razão iluminada. De um jeito ou de outro, pelo caminho que for, o horizonte é um só, o triunfo da razão sobre todos os aspectos da vida. E é nesse cenário justamente que a gente vai ver o projeto kantiano de ética. O bem não vai ser mais o centro da ética, ele vai ser deslocado dessa posição. Prazer, felicidade, nenhum fim desejado vai ser essencial para você entender a ética de uma ação. Nem mesmo Deus, tão importante para o debate moral. O que importa é a forma da ação e a motivação de quem a produz. Nesse sentido, o dever vai se tornar o núcleo da ação moral. A boa vontade é aquela motivação que age por respeito à lei moral, em vez de agir segundo qualquer benefício ou medo de punição. É daí que vem o conceito de uma ética deontológica. Deon, que vem do grego, significa dever, obrigação. O Kant é a grande expressão da deontologia. E a ideia aqui é que o valor de uma ação não vem das consequências dela, mas se ela em si mesma representa uma lei moral e deveria ser cumprida por dever. Por isso que o abandono do bem como centro da questão e do prazer e da virtude é essencial. Todas essas coisas são heterônomas, ou seja, não é a razão em si mesma que está determinando o que é o certo. O sujeito está sendo movido por algo externo a ele, por algo que não é a sua razão. Até mesmo o desejo que todos nós temos no nosso coração de sermos felizes está corrompendo a pureza que a moral precisa. Nossa motivação ao agir precisa ser completamente limpa, purificada, expurgada de qualquer inclinação, qualquer desejo, qualquer vontade de recompensa, qualquer medo. E aqui é importante a gente distinguir forma e motivação. Uma ação pode estar conforme a lei moral, mas não ter a motivação correta. Então, por exemplo, eu posso fazer a coisa certa, falar a verdade, mas falar a verdade por prazer, porque eu sei que isso vai me dar uma recompensa. Nesse caso, eu não estou agindo moralmente. Então, eu só conseguiria ver mesmo se eu estou agindo moralmente se eu falasse a verdade numa situação que isso iria me prejudicar, mas que eu falasse a verdade porque é meu dever falar a verdade. Quando uma ação é correta, mas não está sendo feita pela motivação certa, ou seja, ela apenas coincide com a lei moral, a gente diz que ela está no estado de legalidade. Se você agiu por dever e estritamente somente por dever, aí a ação está no estado de moralidade.
Não é o caso que essas ações legais não mereçam estímulo. Você pode dar um tapinha nas costas das pessoas e falar, continue assim, fale a verdade. Afinal, é legal que as pessoas falem a verdade em vários sentidos. A questão é que essa ação não merece estima. Ou seja, você não deve falar assim, esse é um cara correto, esse é o cara bom, o cara moral. Ele não é, porque a motivação dele está corrompida. E você está vendo esse vídeo porque você é candidato de Ciências Humanas no PISM-3 Filosofia. Ou seja, você quer entrar para Economia, Direito, Psicologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Ciência da Religião e várias outras opções. Você tem que aproveitar e, depois que terminar esse vídeo, fazer a sua questão aí nos comentários. A questão está na descrição do vídeo, você responde e depois na live nós vamos corrigir. E vamos corrigir te dizendo se você zeraria ou não. Por que isso? Porque todo ano mais de 1.000 pessoas zeram a prova de filosofia. Você pode entrar lá, pode procurar, os resultados são públicos. A pessoa com notão e um monte de coisa e zerou filosofia porque não levou a sério, porque não fez direito, focou em aprender um monte de conteúdo e não focou em fazer a questão. E nós vamos te ajudar a fazer a questão com qualquer conteúdo que for, porque o novo conteúdo programático, ele é sobre argumentar, sobre manter a coesão, mais do que sobre conteúdos específicos, ainda que os conteúdos sejam fundamentais e interessantes para você mostrar todo o seu conhecimento. Então termina de assistir o vídeo e vai lá responder. Muito bem, o Kant rejeitou a moral do prazer, a moral da virtude, rejeitou a religião que via a ética como um caminho para Deus, rejeitou todo mundo como heteronomia. Ok. A ação que merece estima, a ação moral, é aquela que respeita a lei e age por prazer. Mas que lei é essa? Todas essas éticas, elas formulam imperativos. O que é um imperativo? É uma ordem, uma sugestão, uma regra. Então, levante às 5 horas da manhã, tome banho frio. Isso é um imperativo. O problema delas é que elas formulam imperativos hipotéticos. Ou seja, acorde 5 horas da manhã para você se tornar bilionário. Tome banho frio para você ter um dia mais produtivo. O valor da ação, acordar às 5 horas da manhã ou tomar banho frio, não está na ação em si. Está no que ela supostamente vai te permitir conquistar. Mas como nós sabemos, já que essas duas dicas de produtividade aí que vai deixar as pessoas bilionárias estão rolando na internet há anos e o número de bilionários não aumentou expressivamente, né? Não são todos aí que estão postando, acordando 5 horas da manhã, tomando banho frio, que estão virando bilionários de verdade. A gente sabe que nem sempre essas coisas vão acontecer. Ou seja, o valor desses imperativos é espúrio, é ridículo. Sendo hipotético, a gente não pode confiar. Dessa forma, então, a razão prática, né, a nossa razão ao pensar a ética, ela tem que ser autônoma. Ela não pode pensar em consequências, em condições depois. Ela tem que olhar para a ação e pensar uma forma de expressar o valor daquela ação que seja puramente racional. A lei moral nasce da razão e se dirige aos seres racionais por força da razão. Quem legisla e determina o que é certo e errado tem que ser a razão, e o certo e errado só faz sentido para mim, para você, para outros seres racionais, se eles existirem, né, além da humanidade. Então a lei moral, ela não depende do conteúdo, ela é formal e universal. É uma regra puramente formal que tem que ser universal. Existe na obra do Kant algumas formulações desse imperativo categórico, nós vamos falar aqui de duas, que são as duas mais fáceis de entender e mais importantes. A primeira, que é a base dos direitos humanos, que é a base de uma ética universalista, civil, secular, é a ideia de que os seres humanos são sujeitos racionais e livres, e, portanto, eles não podem ser tratados como objetos. Ou seja, quando eu lido com outro ser humano, eu não posso tratar ele como uma coisa, como um meio para eu satisfazer as minhas necessidades e os meus prazeres. Imagina que eu tenho duas pessoas trabalhando juntas. São duas pessoas livres que têm seus desejos, seus interesses, seus projetos. Se esse aqui for lá e mentir para poder ganhar uma promoção em cima do prejuízo dessa pessoa aqui, ele está desrespeitando a humanidade dessa pessoa aqui. Por quê? Porque se ele fosse aplicar esse princípio a ele, ele não ia querer. Ele ia querer ser tratado com honestidade, com integridade, queria que tivesse todos os seus direitos respeitados. Então esse reflexo vale para todos os seres humanos, então formal e universal.
Então, todo ser humano tem que ser tratado como uma pessoa livre e autônoma. Ou seja, eu não posso desrespeitar essa liberdade, essa humanidade da pessoa. Já a garrafa, por exemplo, eu posso amassar ela, eu posso usar ela. Então, por exemplo, para botar sua boca na boquinha de outro ser humano, você tem que pedir o consentimento da pessoa. No caso da garrafa, não. Você pode, inclusive, dançar na boquinha da garrafa sem pedir o consentimento da garrafa, porque ela é uma coisa. Outra forma de expressar esse imperativo categórico, e foco aqui que eu mudei a palavra, hein? Antes era imperativo hipotético, agora é categórico. Categórico nesse sentido de formal e universal. É uma categoria ética. É a ideia de que quando você for medir o valor de uma ação, você tem que pensar ela como uma lei universal. Então, isso que eu quero fazer, todo mundo tem que poder fazer também. Então, mentir. Se todo mundo mentir, vai existir contradição? Vai existir como, por exemplo, eu vou entrar no ônibus, está escrito esplanada, e eu não sei se aquele ônibus está escrito esplanada, eu não sei se aquela pessoa é um motorista, eu não sei se a passagem que o cara me informou é verdade. Não tem como viver assim, não tem como existir assim. Outro exemplo, uma ofensa me dá o direito de matar outra pessoa. Não, por que não? Porque senão eu estaria dando direito às outras pessoas, ao se ofenderem comigo, me matarem também. Então tem que pensar a minha ação sempre nesse panorama universal. Essa é a segunda formulação. Se uma ação não pode ser universalizada, ela é imoral na forma da lei. Mas lembre-se, você tem a questão da forma e a questão da motivação. E aí, no balanço entre essas duas coisas, nós temos as ações conforme o dever, a ação contrária ao dever e a ação por dever. Só essa última, a ação feita por dever, é moral. Já frisamos isso. E aí, quais são os nossos obstáculos? Primeiro, agir segundo uma inclinação. Então, fazer a coisa certa por motivos errados. Segundo, é não fazer a coisa certa. Então, é quando eu deixo as minhas inclinações me desviarem para cometer uma ação que é contrária à lei moral. E o último obstáculo é a malignidade. É eu querer que uma máxima imoral, ou seja, uma ação que não respeita a universalidade, seja tratada de maneira universal. Mas lembra que eu falei que Kant negou essas éticas religiosas de vou agir bem para chegar em Deus? Fez isso mesmo. Só que Deus, imortalidade e liberdade são reintroduzidos na ética kantiana como horizontes de possibilidade. Então eu não posso provar essas coisas, eu não posso argumentar sobre essas coisas, mas eu preciso pressupor elas para todo esse sistema ético de vontade, lei moral fazer sentido. Isso não anula em nenhum sentido o papel da razão em determinar o que é certo e o que é errado. É simplesmente que a consequência desse sistema que o Kant estabeleceu são esses ideais regulativos. Não faz sentido eu falar em ação certa ou ação errada se eu não pressupor a liberdade. Não são conhecimentos, não podem ser demonstrados, mas são necessários. Como vocês podem ver, é uma ética bem diferente das outras que aparecem no programa de filosofia. Então, cuidado para não cair em contradição misturando projetos de ética diferentes. Se você for optar por argumentar a favor ou na direção da ética deontológica, a palavra-chave é dever, motivação e nunca consequência. Esse vídeo foi feito com o apoio dos nossos membros do canal, tanto aqui no YouTube quanto no Catarse. Se você gosta desse projeto, apoie. E também foi feito com o apoio de Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto e precisa proteger esse projeto para que a sua marca não seja roubada, não seja utilizada, te causando prejuízo, entre em contato com eles aí no contato que está na descrição desse vídeo e faça o seu registro da sua marca usando o cupom NPC10. Você ganha 10% de desconto. E no mês de novembro, esse aqui que está saindo esse vídeo, você, além disso, ganha também um logotipo feito por profissionais. Ou seja, descontinho e um logo novo, caso o seu logo não exista, ou seja um logo mais amador aí, que não está passando seriedade para as pessoas que estão consumindo o seu projeto. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixe o seu comentário, especialmente se você é um vestibulando PISM 3 Filosofia.